Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as últimas graphic novels da Dark Side Books. Então se liga aí no nosso vídeo e bora pra lá! Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e me conte aqui se você já teve boas experiências com graphic novels, se dentre essas que eu vou mostrar pra vocês, tem alguma que você está desejando. Conte aqui pra mim nos comentários. No mês passado, em novembro, eu recebi 5 publicações da Dark Side, 5 lançamentos deles, todos do selo de graphic novels da Dark, dentre elas 3 graphic novels e 2 mangás. Os mangás são sequências de outros mangás que já tinham sido lançados antes, e dentre essas são as publicações que eu mais estava desconfiado, assim, talvez por ter tido experiências não tão boas com elas antes. Então eu vou começar falando delas, dos mangás. A primeira deles é o 3º volume de Dead Disco, tá muito bonito. Esse mangá sempre me chamou muito a atenção, assim, pelas quão sanguinário o autor consegue ser, o ilustrador. Achava muito legal, assim, as cenas, passava um terror bem realista, mas nos 2 volumes anteriores tinha ficado faltando muito enredo pra mim, assim, né? A história desse mangá fala sobre um grupo de assassinos de aluguel que vão matando as pessoas que causam mal no mundo, e aí elas têm lá a personagem principal, que é esta daqui, que está aqui, que talvez seja a mais sanguinária de todos os Reapers, como eles são chamados. E sempre pra mim assim foi só violência e terror, violência e terror, violência e terror, muito bem desenhado, tá? Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Tudo é muito bem desenhado por esse ilustrador, a maneira como ele coloca os quadros também é uma maneira muito interessante. Gostava disso, mas faltava enredo. Dessa vez não tem aquele enredo prévio que eu tava esperando lá antes, mas existem mais diálogos, a história é muito melhor elaborada, a maneira como as coisas acontecem tem uma explicação de fundo, então aquilo que eu reclamava antes acabou sendo um pouco saciado, assim. Não é ainda um mangá perfeito, não é uma série que eu diga, nossa, que maravilha, mas sim, é uma boa série e este é o melhor volume dela até agora. O segundo mangá que eu recebi é o 5º volume de A Menina do Outro Lado, olhem só. E esse daqui eu tenho várias críticas para fazer, tá? Ele é uma história interessante, ele tem um enredo bem elaborado, mas aí entra o ponto de que as ilustrações não são feitas da maneira como eu gosto, né? Então tem um fundo muito branco, muitos quadrinhos deixam de ser bem desenhados, o próprio desenho da garotinha, que é a personagem principal da série, não é tão bem feito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Não é tão bem contornado, fica faltando, assim, de todos os 5 que eu vou mostrar pra vocês, foi o que eu menos gostei. Talvez um pouco pela pegada dele, assim, não ser tão a minha. Ele é um livrinho um pouco mais pensativo, é um mangá que traz uma história, um background bem grande, ele é um mangá que tem uma moral por trás dele, e acabou sendo, assim, o que eu menos gostei realmente, tá? E principalmente por causa das ilustrações, principalmente pela maneira como os personagens são desenhados. Isso me afeta bastante, é algo que eu busco muito nos livros. Então, dos 5 foi o que eu menos gostei. Se falei agora do que eu menos gostei, vou falar do que eu mais gostei no próximo, e é o retorno de Death Back Death em Eu Lixeiro. Eu vi o lançamento deste livro e pensei, nossa, é o novo livro do Death Back Death, que é o mesmo escritor de Meu Amigo Dahmer, o mesmo ilustrador, o mesmo roteirista, e eu disse, nossa, eu amei tanto aquela graphic novel, foi a graphic novel que eu mais gostei durante muito tempo na minha vida, e daí eu pensei assim, o que ele pode fazer para falar sobre uma história sobre um lixeiro? Será que vai ter alguma morte? Será que ele vai se colocar lá, vai achar um corpo durante as buscas por lixo dele? Não acontece nada disso, e o que ele fala é realmente só sobre lixo. Só que ele fala isso de uma maneira maravilhosa, com ilustrações super incríveis,
perfeitas, que me chamam muito a atenção. Os dados que ele traz são dados extremamente estudados, de pesquisas e muito reflexivos. Eu saí do livro pensando em como eu vou produzir menos lixo para ajudar o planeta. Essa é a minha ideia. Ele entra tanto na nossa mente que ele faz isso. Ele te deixa completamente imerso na história que ele está contando, utilizando-se de um dos personagens dele ali para fazer todo esse roteiro que é muito bem feito, escreve a história de uma maneira incrível. Ele tem alguns pontos assim que são pontos que eu vou um pouco contra em graphic novels, né, que eu já comentei com vocês, como por exemplo o fato de que tem muita coisa escrita. Eu sempre digo que uma publicação ilustrada, né, ela tem que te mostrar tudo através das ilustrações, tem que te mostrar tudo através do desenho. Quanto menos coisas escritas tiver, melhor. E nesse caso, como ele tem que passar muitos dados sobre a questão do lixo, ele ensina muita coisa sobre a questão do lixo, ele precisa escrever muito também. Mas é uma escrita assim que é completamente aceita dentro de tudo que ele está propondo ali na história, porque realmente é necessário que exista essa escrita, que exista essas explicações para deixar o livro um livro completo. Gostei muito. Derf Back Derf está lançando uma nova graphic novel que deve sair agora no mês de dezembro. Tá saindo pela editora Veneta, desculpa, não é a Pipoca Nanquim. Tá saindo pela editora Veneta, que vai contar a história de guerra e tudo mais, que eu também vou comprar, porque eu sou simplesmente apaixonado por Derf Back Derf, tá? Então esta foi... chegou aqui em casa e eu já li essa. Foi a primeira que eu peguei para ler, de tão ansioso que eu tava para saber como tinha sido essa história. E aí temos outras duas publicações. Uma bem fininha, outra bem gordinha, e que são duas publicações muito, muito boas também. Gostei demais, falando principalmente de Cinema Panopticon, que vai contar a história dessa menininha aqui, que ela vai para um parque com 6 moedas, e nada naquele parque custa só 5 moedas. Ela vai com 5 moedas, isso. Ela vai com 5 moedas. E nada naquele parque custa apenas 5 moedas, a não ser uma cabine onde existem reproduções de filmes, que cada um dos filmes custa 1 moeda. Então ela vai conseguir ver 5 filmes, colocando 1 moeda em cada um deles. Quando ela coloca a moeda nessa... tipo um fliperama assim, de filmes, numa cabine cinematográfica muito antiga, ela coloca e tu é transportado dentro da história para o que ela está assistindo ali. Aí tem uma história rapidinha, como se você estivesse assistindo no lugar dela. Isso é sensacional, essa quebra de paredes ali que existe nessa graphic novel já é muito boa, e depois ele tem uma super virada magnífica dentro da história. Uma pena que ela é tão curtinha, mas gostei muito. E aí aqui a gente já tem a parte que eu falo para vocês disso de ter poucas coisas escritas, tá? Não tem uma palavra sequer, não existe nenhum diálogo nessa história, e ela é muito bem feita, ela é muito bem colocada, as ilustrações são muito boas, né? Então aqui, por exemplo, ela tá chegando no cinema, tá? Ela viu ali o Cinema Panopticon, aí ela entra, ela olha dentro, e aí tu já sabe aqui que ela tá muito surpresa pelo que ela está vendo. E não precisa ter nada escrito pra tu saber que ela tá surpresa. A ilustração te mostra isso. Então isso é algo assim que pra mim é muito, muito fabuloso dentro de uma história, principalmente em graphic novels, e quando eu consigo isso, quando eu encontro esse tipo de história que o enredo todo se passa através unicamente das ilustrações, é um grande prêmio pra mim, e eu sei que aquele ilustrador ali pensou exatamente como eu estava pensando. E agora vamos para a última graphic novel, que é essa daqui, chamada Escuridão, tá? Ela é do David Small, nunca tinha lido nada dele, e ela tem umas ilustrações que não são as ideais pra mim. Eu gosto das coisas muito mais bem desenhadas, assim, bem descritas, mais próximo do realista possível, tá? Gosto também que tenha a cor, de preferência que tenha a cor. Essas que eu mostrei pra vocês aqui, nenhuma delas é colorida, tá? Então eu gosto que tenha uma cor também, acho importante, mas acho menos importante do que a definição das ilustrações, tá? Então aqui vocês podem ver, ó, ela é até bem completa, né? Tem aquela questão
do fundo que eu comento com vocês, assim, aqui tem um fundo, ele se preocupa em deixar um fundo dentro da história, mas não é perfeito, os personagens não são tão bem desenhados. Mas o roteiro da história é muito bom e tem pouca coisa escrita também, como eu falei pra vocês que eu gosto. Principalmente a história que é contada ali é muito bem contada, tá? Ele vai falar sobre o menino cujos pais se separam e ele se sente perdido, e aí ele vai viajar com o pai para diversos lugares em busca de um novo lar, de um novo lugar para ficar, e ao mesmo tempo que ele tá descobrindo coisas da adolescência dele, tá pensando em como vai ser a vida dele, e aí coisas vão acontecendo. Uma história muito bem construída, assim, com um início bacana, com um meio muito legal que prende o leitor, e com um final que tu fica extremamente chocado, surpreso com as coisas que vão acontecendo. Então, também foi, junto com o Eu Lixeiro, foi uma das que eu mais gostei, assim, essas três, Eu Lixeiro, Panopticon e Escuridão, estão perfeitas, estão muito, muito legais mesmo, apesar de ter uma coisinha que outra, assim, que eu faria diferente, dentro do contexto delas, ficaram perfeitas, ficaram muito bem escritas. Essa daqui, por não ter tanto diálogo e ela ser grandinha, tu te pega mais, assim, na graphic novel, tu vai lendo, assim, e vai te compenetrando mais dentro das ilustrações, vai procurando as coisas que estão acontecendo, e aí acontece uma cena que te choca, outra cena que te choca, algo que tu não estava esperando, e tu fica simplesmente sem saber para onde essa história vai. Não sei se é uma coincidência ou se é um pouco de estilo meu apenas, mas das 5 que eu mostrei para vocês, os 2 mangás foram os 2 que eu menos gostei. Então não sei se talvez não goste tanto de mangá, mas acho que gosto, porque eu gosto muito de Junji Ito, por exemplo. Gosto de todos os mangás dele de terror. Já li bastante mangá. Meu começo com histórias assim com mais enredo foi com o mangá de Cavaleiro do Zodíaco lá na minha adolescência. Então tem uma boa história com o mangá, assim, acho que não é um preconceito meu com o estilo, mas realmente com coisas que acabaram faltando nessas outras 2 publicações. Dead Disco, vou falar para vocês de novo, para mim o melhor volume até agora foi esse, o 3º volume da série, que é realmente um volume bom, tá? É um volume bom, apesar de não explicar tanto sobre as coisas que aconteceram antes. Esse volume parece que traz mais explicações sobre a história, tem uma história mais completa. Agora as outras 3 graphic novels, que são as graphic novels, né, que são volumes únicos, foram simplesmente magníficas, assim, fiquei completamente apaixonado por elas. Escuridão me deu um tempo enorme depois, assim, remoendo as coisas que são mostradas ali, tentando saber o que eu achava de cada um dos personagens, tentando entender o que a obra estava querendo me passar, e Cinema Panopticon me assustou, me deixou chocado, e o final foi aquele final de dizer assim, ah, eu sabia que isso ia acontecer, mas nossa, que difícil de aguentar isso que está acontecendo. O que vai ser dessa história daqui para frente? Então, quero saber de vocês, qual dessas que eu mostrei aqui vocês estão mais curiosos, se vocês já leram algum dos mangás que eu mostrei aqui. Sei que a menina do outro lado tem uma gama de fãs desse mangá, assim, enorme, muita gente me falando que estava ansioso para saber como é que era, queria o novo volume, que é apaixonado pela série, mas realmente é uma série que não me pegou. Acho que é o estilo dela, assim, não o mangá, mas o estilo ali que tá perto do Dark Love, talvez, da história ali, que acabou não me pegando. Não é um mangá que eu seguiria, tá? Dead Disco talvez eu seguisse, talvez eu compre o volume 4, vamos ver como as coisas serão daqui pra frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários também se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, como mostrando um apanhado inteiro de coisas que eu recebi aqui que tenham o mesmo estilo. Me conte aqui se você quer mais desse estilo de vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários aqui, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também se inscreva no canal, deixe seu like aqui no nosso vídeo. Até semana que vem, boas leituras. Tchau, tchau.